em defesa da democracia e do voto seguro. Esse é o tema desse vídeo de hoje, de vídeo 199 da Comissão Cidadã de Inquérito, e nós vamos falar sobre a defesa da democracia e do voto seguro. Né? Isso é muito importante, isso que eu estou falando aqui, gente, voto seguro, ou seja, a segurança do voto, tá certo? É claro que a pauta da direita, a pauta mais assim, emergencial, que é defendido pela direita, é a contagem pública dos votos, que seria, por exemplo, a pessoa fazer o voto na urna eletrônica ou na urna impressa, ou só no voto impresso, mas a urna eletrônica e o voto impresso, e que na hora de apurar o voto impresso, essa apuração teria que ser feita ali na sessão eleitoral, na hora que está fechando, né? Tira o boletim da urna e abre a urna física e conta os votos da urna física para ver se bate com os votos da urna eletrônica, tá certo? Então, essa é a pauta mais emergencial que está sendo defendida pela direita. E isso aí, gente, é muito difícil de ser aprovado. Eu quero que seja, mas é muito difícil, porque isso é o fim da esquerda no Brasil. Com certeza é o fim da esquerda no Brasil. E eu vou dizer por que eu acredito que isso é o fim da esquerda no Brasil, tá certo? Porque depois que criaram a urna eletrônica, eu vou mostrar aqui, ó, uma imagem para vocês que a gente recebe aí nos comentários. Por isso que eu gosto que às vezes a turma aí da esquerda participa, porque eles sempre acrescentam alguma coisa que dá para a gente refletir em cima. Percebe essa imagem aí, ó? Isso aí quem posta aí é o pessoal da esquerda, né? Manifestação na Avenida Paulista. Antes, o Lula presidente. Depois, o Lula presidente. Tá certo? Então, ainda que a gente tenha toda essa multidão que vocês estão vendo aí na Avenida Paulista, o povo indo para a rua, defender uma pauta de defesa da democracia, né, de defesa do Estado democrático de direito, e ainda, né, atendendo a um chamamento, né, do ex-presidente Bolsonaro, que, além de convocar essas pessoas, né, pediram para que eles não levassem faixa. Olha que interessante, como é que é um povo que atende a uma demanda, né, de um líder. Ninguém levou faixa, ninguém levou cartazes, né? Olha só, todo mundo verde e amarelo. Então, essa sintonia da sociedade com essa liderança Jair Bolsonaro, ela é implacável, inquestionável. Entendeu? Isso quer dizer o quê? Que se for colocar nas eleições, Bolsonaro ganha de qualquer um. Entendeu? Mas a gente tem essa preocupação aqui, ó. Manifestação na Avenida Paulista. Antes, com o Lula presidente. Depois, com o Lula presidente. E aí, quando aconteceu a criação da urna eletrônica, e aí a primeira eleição para presidente com urna eletrônica, porque o Lula tinha perdido 3 eleições, primeira para o Collor, depois para o Fernando Henrique, depois de novo para o Fernando Henrique, tá certo? E quase todas Fernando Henrique, todas no primeiro turno, eu acho, né? Só para o Collor que teve segundo turno. Na quarta eleição, aí já houve a urna eletrônica, né? E o Lula ganhou do Serra, né? Eu acho que foi do Serra ou do Alckmin. Primeiro ele disputou com o Serra, depois ele disputou com o Alckmin. Então, quando o Lula ganhou a primeira eleição com a urna eletrônica, aconteceu o esquema do mensalão, que foi aquele vexame, que o Dirceu era ministro da Casa Civil, uma coisa assim, né? E acabou sendo cassado junto com o Roberto Jefferson, que denunciou, né, o mensalão, e depois acabou processado, acabou preso, teve CPI do mensalão,
né? E o que era o mensalão? O mensalão era a compra, era a arrecadação ilícita de recursos da União, público, através de desvio de dinheiro, para pagar parlamentares para fazer maioria no Congresso para aprovar os projetos do governo Lula. Então, no primeiro governo Lula, aconteceu esse escândalo, que foi realmente muito impactante e deu muito o que falar, certo? Mas aí veio a eleição de 2003, 2004, 2006. E o Lula concorreu. E foi para o segundo turno e ganhou. Então, antes do mensalão, Lula com a faixa. Depois do mensalão, Lula com a faixa. Ou seja, não vamos votar num governo corrupto, papapá, é muito palhaçada e tal. Votou, certo? E aí os escândalos foram aumentando, né? Foram ver outras denúncias, outros problemas foram acontecendo, a corrupção foi sendo mais enfatizada dentro do governo do segundo mandato do Lula, e o Lula, como não podia concorrer, lançou a Dilma, né? Então a Dilma concorrendo, no terceiro, né, eleição consecutiva do PT, o PT consegue eleger a Dilma, que nunca tinha ganhado de nada, né? Aí a Dilma acho que ganhou do Serra, né? Então foi Serra, Alckmin, depois Serra de novo, né? E aí, no segundo turno, o Lula consegue ganhar, e sempre o Nordeste fazendo a diferença, em todas as vezes que o Lula ganhou, tá certo? Já o Sul, Sudeste, né, votando contra o PT, na grande maioria. Aí aconteceu o Petrolão, né? Começou aquele esquema da Lava Jato no primeiro governo da Dilma. Agora o PT perde as eleições. Aí surge o Aécio, né, 2 vezes governador de Minas, bem avaliado. O Aécio é o candidato do PSDB para concorrer com a Dilma. E aí a Dilma vai para o segundo turno e ganha apertadinho, né, com coisa de pouco mais de 2%, ou 1%, não sei assim, no segundo turno do candidato Aécio do PSDB. Pela quarta vez, o PT consegue ganhar as eleições com a urna eletrônica, tá certo? Aí, no quarto governo da Dilma, acontece, né, a Lava Jato, o Petrolão acaba de estourar, e aí pronto, Odebrecht, aqueles irmãos Welles e Batista, aquela coisa toda, e aí o caos se tomou conta, né? Ou seja, houve uma pressão para tirar o governo da Dilma. A Dilma acabou sendo impeachmentada, né, cassada, e assume o vice-presidente, que era o Michel Temer. E a posse do Michel Temer mudou o cenário político, porque o PT estava fora do governo federal, tá certo? E aí vinha as próximas eleições, 2017, né, 2018, a eleição de 2018. Então, o Lula era um candidato natural do PT. Então aconteceu a prisão do Lula, né? O PT não tinha quadros para lançar, não tinha nomes. O Haddad não era um nome construído, não era um nome nacionalmente conhecido. O PSDB entendia que, olha, agora pode ser que a gente consiga ganhar. Só que aconteceu o seguinte: o PSDB foi jogado para o campo da esquerda e o Bolsonaro entrou no eleitorado do PSDB. E, como o Haddad não tinha densidade, não tinha muita penetração, a diferença era tão gritante, entendeu? Que o Bolsonaro virou um fenômeno, que até o candidato a governador do estado de São Paulo, o Dória, né, teve que se travestir, né, de direita, porque ele
depois você viu o que virou o Dória, né? Para poder conseguir manter o governo do estado de São Paulo, que sempre esteve com o PSDB. Entendeu? E aí o que você tem? Aí sai o Lula da cadeia e vai disputar com o Bolsonaro. A quinta vez que o PT tenta, dessa vez tirando o Lula da cadeia e entrando com o Alckmin vice, o PT ganha do Bolsonaro no segundo turno, com uma diferença de pouco mais de 1% dos votos. Tá certo? Então, quando você vê essa multidão na avenida, né, e você fala, poxa, não, o Brasil é Bolsonaro, o Brasil é direita, o Brasil está fechado, a população brasileira está fechada com a direita. Que não seja Bolsonaro, que seja quem ele indicar, a direita vai fechar com ele. Porque o Bolsonaro tem uma vantagem, que é a maior vantagem de um líder político. Ele transfere voto. Diferente do Lula. Lula não transfere. Tanto como porque o Lula, ele sempre quis ser a estrela. O Lula é aquela árvore, assim, sabe, que gosta de encher de galhos, de folhas, e que cria uma sombra embaixo que não nasce nem grama. Então, em torno do Lula, não nasce nem grama. Já o Bolsonaro, não. O Bolsonaro não é essa árvore, tá certo? Mas é um adubo fértil. E aonde ele planta, nasce liderança. E liderança regional e liderança nacional. Então, o prestígio do Bolsonaro não é só o capital político dele ganhar voto. É porque o povo adquiriu tanta confiança no Bolsonaro que o que ele indicar, essa confiança é transferida para quem ele indica. Você está entendendo? Que o Bolsonaro ele não vai trair o seu eleitorado. Então, ele tem essa sintonia. Por isso que ele consegue essa transferência de voto. E daí a preocupação de todos aqueles do Centrão que falam, olha, se eu ficar do lado de Bolsonaro, eu tenho chance de ganhar. Se eu não ficar do lado de Bolsonaro e Bolsonaro escolher o meu adversário, a minha chance é quase zero de ganhar a prefeitura, né, fazer a sua base eleitoral, onde quer que ele esteja, em qualquer lugar do Brasil. Então, essa visão que a gente tem da Avenida Paulista, né, que a gente entende que seja, o Brasil é direita hoje, vai votar no candidato da direita, vai votar nos prefeitos de direita, né? E aí essa preocupação é tão grande minha hoje, por quê? Porque isso aqui é que eu venho falando. Antes da manifestação, depois da manifestação. Antes do mensalão, depois do mensalão. Antes do petrolão, depois do petrolão. Entendeu? O que você entende com isso? Que o processo eleitoral ele tem uma fragilidade e que vocês já conhecem essa fragilidade. Tá certo? Então, é muito importante daqui para frente que a gente comece a trabalhar essa questão. Tá certo? E aí nós fizemos um relatório que é grandioso, que é o relatório do mesário pianista, né? Que foi um termo criado pelo Gilmar Mendes, que o mesário pianista é aquele que vota no lugar dos eleitores que não compareceram. E aí, o que acontece? No primeiro governo do Lula, criou-se um programa que chama mesário voluntário, em que a sociedade, a pessoa comum, o cidadão, o eleitor, se candidata, né, se oferece para trabalhar no processo eleitoral, seja como mesário, seja como presidente de sessão, entendeu? Seja como delegado de zona eleitoral. Então, a sociedade brasileira, de uma certa forma, relaxou dentro dessa prerrogativa de trabalhar o voto seguro. Tá certo?
Ah, esse discurso, a urna eletrônica ela é infalível, ela é imaculada e você pode ficar tranquilo, vai lá, vota, vai para casa e aí você vai ver que vai estar tudo certo. As pessoas relaxaram e transferiram essa responsabilidade, né, para alguma coisa que você não entende, sabe? Ficou assim, meio fora do ar do brasileiro o que acontece na hora que você vai votar na sessão eleitoral. Então, eu tenho feito pesquisas aqui em São João del Rei, com várias pessoas, e eu vou dizer uma coisa para você. Eu até gostaria de provocar isso em você, que você fizesse essa pesquisa aí na sua cidade, no seu bairro, com as pessoas que você conhece. Você aborda a pessoa e fala assim: olha, quando você lembra em quem você votou para deputado? Talvez ele nem lembre, tá certo? Você lembra em quem você votou para governador? Talvez ele lembre. Você lembra quem você votou para senador? Talvez ele não vai te responder. Mas a pergunta mais importante que você vai fazer para ele é a seguinte: você lembra o que eles te pediram assim que você entra na sessão eleitoral? A maioria fala assim: eles me pedem um documento, o título de eleitor. Aí você pergunta assim: e depois? Aí ele fica pensando: depois eu assino um papel. Eu falei: assina? Você lembra de ter assinado? Ele: eu assino. Mas ele não tem certeza que tem assinado, porque não assina. Entendeu? Aí você faz uma terceira pergunta: e depois? Aí depois eu vou para a cabine votar. Eu falei assim: e depois? Depois eu volto. Aí ele talvez tenha até um branco. Ele nem sabe a hora que ele volta, se ele pega o título dele de volta ou se ele não pega. Ele não lembra. Mas o que é mais interessante é que você vai perceber que a maioria das pessoas que foram votar, e isso ficou assim, marcado para mim, sabe? Você pergunta para ele: se você não esqueceu de nada que você foi fazer quando você foi votar? Aí ele fica pensando, não. Com muito custo, alguns falam: tá, eu tive que botar o dedo ali da digital. Mas a maioria não lembra da biometria. De falar: olha, eu botei o dedo na biometria, eu botei o dedo para me identificar. Porque a primeira ideia que ele tem: bem, eu me apresentei com a carteira, né, com o meu título de eleitor, pronto, eu fui reconhecido, já posso votar. Então ele acha que, porque tem o título, já apresentou o título, a lembrança que ele tem é essa. Ele não tem lembrança que colocou a digital. E aí, às vezes, eu pergunto: tá, você colocou a digital. E a digital que você colocou, né, deu certo? Reconheceu? Aí ele: reconheceu. Alguns falam: reconheceu. Legal, né? Então você esqueceu que você usou a digital. Mas quando a pessoa fala: a minha digital não reconheceu. Aí ficou assim: pois é. Aí eu falei: e como é que a urna abriu para você votar? Se é necessário a digital para que você consiga liberar a urna. Para isso que existe a biometria. Aí o cara fala: eles abriram lá para mim. Aí eles não lembram. Eles não percebem que o mesário é que põe o dedo da digital do mesário para abrir a urna para ele. Então, faça essa pesquisa e me manda no meu WhatsApp aí, 32999618000. Pesquisa no seu bairro. Pega uma amostragem de 10 pessoas que você conhece, ou até mais, se quiser fazer com 20 pessoas, e depois você vai anotando. Você pergunta para as pessoas, né? Você lembra em quem você votou para deputado? Você lembra em quem você votou para senador? Você lembra em quem você votou para governador? Presidente eles lembram, governador eles lembram. Às vezes, deputado não. Mas o mais importante, você lembra o que eles te pediram na zona eleitoral? Na sessão eleitoral, quando você foi votar? Quando você entrou lá, o que eles te pediram?
Aí eles vão falar, pedir o título. E depois eles puram a biometria. A maioria vai dizer que foi direto votar. E aí você manda para mim essa estatística que você fala. Você fala, João, eu fiz o que você pediu. 10 pessoas, eu perguntei sobre 10 pessoas. 10 pessoas disseram que não sabe, 5 não lembram quem votou para deputado. A maioria não lembra quem votou para senador. Agora você vai ver, aí você me responde, quantos por cento lembrou de falar que foi preciso usar a biometria para votar? Aí você vai ver. Eu aposto com você que vai dar mais de 50%. Se não for 100%. Tá? Se não for 100%. Então, a questão da biometria, ela é apagada do inconsciente do cidadão. E tudo é feito para que você não perceba a questão da biometria. Porque é na biometria que está a fragilidade da urna eletrônica. Por quê? Porque a digital do mesário, ela abre o software do programa da urna eletrônica para o eleitor votar. Então, pode ser o eleitor que não foi, o eleitor que morreu, ou o eleitor que não teve a sua biometria reconhecida. E olha, eu sou capaz de apostar que o número de abstenção no Brasil pode ser maior que 40%. Principalmente em eleições para presidente e principalmente no segundo turno. Tá certo? Então eu digo para vocês que nós vamos, a direita está por cima da carniça. Nós lotamos a Avenida Paulista. Então essa já é uma fase avançada dessa deteriorização do nosso processo democrático. Porque ela começou quando? Na primeira eleição do Lula e na segunda eleição do Lula. Porque na primeira saiu o mensalão e o escândalo foi tão grande que isso não fez com que mudasse a situação das urnas eletrônicas. Antes do mensalão, depois do mensalão. Antes do petrolão, depois do petrolão. Antes do Lula preso, o maior esquema de corrupção, depois do Lula preso, o maior escândalo de corrupção. O homem vira presidente. Então, é garantia que nós vamos mudar o país com essa movimentação da direita? Não, não é garantia. Não é garantia se nós abrirmos a guarda com relação ao processo eleitoral. Então, o mais importante, se a direita, e aí eu não falo, não é só por causa da direita, não. É para qualquer cidadão de qualquer cidade, de qualquer capital desse país, tá certo? Pode ser que em algumas cidades o candidato da esquerda é melhor do que um candidato da direita. Talvez seja para aquela cidade o candidato da esquerda seja melhor do que o candidato da direita. Não é porque eu quero falar, não, a direita tem que ganhar em todo o Brasil. Não, não é para isso que eu estou falando isso aqui. O que eu estou falando isso aqui é o seguinte, nós temos que garantir o voto seguro, tá certo? É quase impossível, tá, conseguir aquilo que o Gimenez quer que aconteça, né, do voto auditável, ou seja, a gente conseguir que a impressora faça a impressão do voto e o voto seja contado publicamente. É uma reivindicação legítima e eu quero e você quer. Nós queremos muito que isso aconteça. Mas olha, nós não estamos com o sistema na mão. O sistema está na mão dessas pessoas que não vão deixar que isso aconteça, porque isso é o fim da esquerda no plano nacional. Mas não é só isso que faz com que a esquerda perca as eleições. O voto impresso e contagem pública de voto vai garantir a eleição majoritária para a direita? Não, não vai garantir. O que vai garantir a eleição legítima e o voto seguro, independente para quem quer que seja, ou direita ou esquerda, é a participação popular se inscrevendo como agente da justiça eleitoral. Porque o que aconteceu durante esses anos todos é que a esquerda
se ocupou desses espaços. Mesário, presidente de mesário, quer dizer, presidente de sessão, delegado. Isso foi ocupado por militância de esquerda. Por quê? Porque eles conhecem a fragilidade da urna eletrônica, que está na digital do mesário. Entendeu? Então, eles dominam essa técnica, esse expertise. Aí você fala, Avenida Paulista está cheia. Eles riem, lá, eles conseguem encher a Avenida Paulista, mas a gente consegue encher a urna, independente de qualquer coisa. Entendeu? Então, antes e depois, eles têm essa ideia. São Paulo, por exemplo, é um grande exemplo disso. Eu até salvei aqui, e eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, que é a capital de São Paulo. A capital de São Paulo eu acho que tem mais de 9 milhões de eleitores. Tá certo? E ali deu uma pesquisa da CNN dizendo que o Boulos está na frente do prefeito lá, né, que é o candidato, que provavelmente seja o candidato da direita apoiado pelo Bolsonaro, né, e que ele está na frente assim, quase que empatado, entendeu? Do candidato da direita. Agora, essa pesquisa que é feita, que a CNN fez, entendeu? É a mesma pesquisa, é a mesma expertise que eles fizeram para dizer que na Avenida Paulista tinha 185 mil pessoas. Entendeu? Então, essas estatísticas de pesquisas eleitorais já é um processo de manipulação, é antecipado. E aí a direita não tem ferramentas ainda para combater isso. Entendeu? Ou seja, nós não temos institutos de pesquisas idôneos que nos garanta a gente fazer essa amostragem e trazer para a população. Olha, em São Paulo, a preferência não é do Boulos. A preferência é do Ricardo. Não sei, tem o Ricardo Salles, né, e o outro Ricardo lá. A preferência é do cara da direita. Entendeu? Então, tem uma fala que eu mostrei aqui do ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que inclusive foi cassado, também depois foi preso. Ele falava assim, olha, todas as pesquisas internas de partidos, davam que Bolsonaro ganharia com 10% de vantagem do Lula, né, em São Paulo, na capital de São Paulo. E esses 10% caiu de um dia para o outro. Aí ele falou assim, o que fez isso cair? Aí atribuiu essa maluquice, né, ao fato daquela Carla Zambelli ter sacado uma arma para um cidadão lá no Rio de Janeiro e que isso provocou um reboliço. Isso aí fez cair 10% na capital de São Paulo. Mas nunca. Então, essas pesquisas que estavam dando essa diferença, isso foi tirado aonde? Entendeu? Então, a capital de São Paulo é um grande exemplo disso e nós devemos investir pesado para garantir o voto seguro em todas as capitais. E já que vocês da direita entendem, né, que nós temos que resgatar a democracia, resgatar esse Estado democrático de direito, se vocês conseguem se voluntariar num domingo e lotar a avenida, ficar o dia inteiro lá, então faça isso. Procure o seu cartório eleitoral, a sua sessão eleitoral e se inscreva para ser mesário. E se inscreva para ser voluntário, para trabalhar no processo eleitoral, para ser fiscal. Se você não conseguir, porque dificilmente eles vão abrir brecha para vocês, porque isso já é tudo carta marcada, geralmente é carta marcada, porque isso é voluntário. Não é mais o juiz da Justiça Eleitoral, o juiz da comarca que escolhe, não. Entendeu? A pessoa se voluntaria e aí depois ele é selecionado ali. E aí
tem aqueles benefícios. Olha, se você é funcionário público ou se trabalha para uma empresa, você vai ter o dobro se você trabalhou um dia na eleição, você vai ter 2 dias, né, de licença na sua empresa. Se você for participar de um concurso público, em caso de empate, a preferência é sua, porque você participou, né, do processo eleitoral como voluntário, né? E ainda tem aquela ajuda de custo na alimentação para você poder trabalhar. Ou seja, o voto seguro, a democracia, é participação, é vigilância. Você tem que estar no dia da eleição, dentro da sessão eleitoral, ou como mesário, para defender o Estado Democrático de Direito e a democracia, porque você tem que garantir que o voto seja seguro, entendeu? Se você é uma pessoa séria e quer que a democracia seja respeitada, né, você entende essa fragilidade da urna eletrônica, que nós já mostramos aqui, você se voluntaria e vai brigar por esse espaço. E se você não conseguir, dá o grito. Você fala, olha, eu me candidatei, eu estou credenciado, eu tenho todas as condições de ser mesário, de ser um presidente da sessão eleitoral, eu quero ser, briga para ser. Procure sua justiça, porque eles vão falar, não, tem que se inscrever no site. Você vai ver a dificuldade que você vai ter para conseguir se inscrever como mesário. Eu falo isso para qualquer brasileiro, em qualquer cidade do Brasil, principalmente nas capitais. Principalmente nas capitais do Nordeste e do Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a capital de São Paulo. Então, o brasileiro que quer mudar esse país tem que ter consciência que o dia da eleição não é feriado. E outra coisa, se você não conseguir se inscrever como mesário, entendeu? Se não te derem a oportunidade como mesário, procure um partido da sua confiança, daquele que você quer apoiar, e fala, eu quero trabalhar de fiscal para vocês, eu quero estar na sessão eleitoral 24 horas, ou se for preciso, eu vou chegar lá junto com a urna e só saio de lá depois que a urna fechar e eu sair com a cópia do boletim na mão, né? O boletim de urna com o resultado. E fique atrás do mesário ali, olhando naquele painel dele, para ver todo o processo de digitação que ele usa. Se você é fiscal, você tem que ficar não olhando o mesário de frente, você tem que ficar olhando os dedos do mesário naquela maquininha. 24 horas, se for o caso. Entendeu? Acompanhar tudo. Senão, não adianta. Lá na Argentina, se o povo argentino, né, o cidadão argentino, não se atentasse para esse problema, teria perdido as eleições. E aqui nós estamos perdendo a eleição, é no dia da eleição. Por isso que fica essa, entendeu? Essa sátira aí, ó. Antes da Avenida Paulista, depois da Avenida Paulista. Antes do Mensalão, depois do Mensalão. Antes do Petrolão, depois do Petrolão. Antes da prisão do Lula, depois da prisão do Lula. Então, se a gente quiser mudar o país, se você quiser mudar essa realidade, se inscreva. Se inscreva o mais rápido que você puder. Vá na sua zona eleitoral, lá segunda-feira, na sua sessão eleitoral, né, procure saber, eu quero participar de voluntário, eu quero ser mesário, eu quero contribuir com a cidadania, eu quero ser um cidadão ativo, eu quero garantir o voto seguro, eu quero participar do processo democrático desse país. Eu não quero só fazer campanha, não, eu quero estar presente para garantir que as nossas instituições vão funcionar. Então seja consciente, principalmente nessa questão. Você pode colocar 5 milhões na Avenida Paulista. Pode colocar 6 milhões na Avenida Paulista. Você vai ter isso aqui, ó, antes e depois. Entendeu? Você pode colocar 10 milhões em cada capital, se for o caso, na avenida. Você vai ter isso aqui, ó. Se você não se der conta que a eleição no Brasil se ganha no dia. E ali no dia que você perde uma eleição. Naquelas horas. E você tem que garantir
E isso tem que ser uma norma. 5 horas da tarde, fechou a zona eleitoral, tira o boletim. Cobre isso, esteja lá presente. E eu tenho que almoçar. Não interessa. Então faz um revezamento, coloque um fiscal, sai, deixa o outro fiscal no seu lugar. Nem pisque. Porque é assim que eles ganham as eleições nesse país. Isso que eu estou falando é a coisa mais certa do mundo. Não há outra alternativa se você quiser mudar esse país. Ou você participa do processo eleitoral como agente ativo ali trabalhando, ou não vai acontecer nada para mudar esse país. Não vai mudar nada. E isso tem que começar agora, nas prefeituras. Porque aí, se vocês ganharem, né, se a democracia sair fortalecida, se a vontade da maioria sair fortalecida, entendeu? Nós estaremos a um passo de resolver as questões que vai mudar o Brasil em 2026. Porque ali vai mudar 2/3 do Senado. É a hora que o Brasil vai poder acordar. E aí eu falo com vocês, defendam a democracia, defendam o Estado Democrático de Direito, levante essa bandeira com garra, não deixe que esses movimentos de esquerda, esses movimentos sociais tipo o MST, que esse pessoal fala, vamos defender a democracia. Não, eles só falam em golpe, eles dão um golpe, entendeu? E põe a culpa em vocês. Então seja você um defensor da democracia. Essa palavra é mais importante dentro de um processo democrático. A família é importante? É. A família é responsabilidade sua. Deus é importante? É. Deus é foro íntimo. Liberdade é importante? É. Mas você só conquista isso e você só vai ter participação com a sua pátria se você se comprometer no dia da eleição, ser o fiscal, ser um mesário, ser um presidente de sessão eleitoral. Então participe. Sério, não estou brincando. Senão vai ser sempre assim. Antes e depois. Antes e depois. Esse ciclo vicioso. E aí, meu amigo, eles estão cagando e andando para a Constituição. Estão cagando e andando para o devido processo legal. Porque eles sabem que se não fizerem, se o povo relaxar, entendeu? Eles pegam e continuam governando esse país. E aí você já sabe, é o que vocês estão vendo aí, que vai continuar acontecendo. Mas esse povo faz o diabo e ninguém faz porra nenhuma, o brasileiro não sabe votar. O brasileiro sabe votar. Mas você tem que ter essa participação, essa preocupação, para que o voto seja seguro, tá certo? Estou deixando a minha chave Pix aí para vocês, jpnoticias@gmail.com. Essa briga não é só minha, gente. Eu não posso ser uma voz sozinha falando isso aqui. Isso tem que estar com vocês 24 horas por dia, pensando. Sabe, eleição aqui no Brasil se ganha no dia. E é no dia que você tem que estar ali, participando. Fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou esperar o resultado das urnas. Não. É no dia da eleição que você tem que trabalhar. É no dia da eleição que você tem que estar dentro da zona eleitoral, dentro da sessão eleitoral. Você tem que estar representado de fato por pessoas sérias, que não estão ali por postura ideológica. Entendeu? Isso tem que acontecer em todos os bairros. Então, antes de terminar, faça essa pesquisa e me manda no WhatsApp, tá certo? Fala para mim, João. Quantas pessoas lembraram que tiveram que usar a digital para votar, tá certo? Aí eu conto com vocês. E olha, gente, hoje é dia 2, né? Amanhã é dia 3, a minha fatura vence dia 4, segunda-feira, né, no meu cartão, e eu confesso para vocês que está faltando um tiquitinho só para me poder fechar essa fatura. É coisa pouca. Então, aqueles que estão contribuindo, eu já agradeço, tá certo? Aqueles que já atenderam o meu pedido. Não, João, vamos fechar sua fatura aí hoje. Para você começar o mês de março, junto com a gente. Então, faça aí qualquer valor no JP Notícias, de pingadinho em pingadinho,
a gente fecha essa fatura, tá certo? Então fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando todos vocês.